seja muito bem-vindo. Essa é a História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, tratando de um grande livro publicado em 2018, no século XXI. Sim, você já viu. Torto Arado. Este, Itamar Vieira Júnior, é um romance dos mais importantes, significativos da história de nossa negritude. É uma história de ficção, que muito importante porque mostra uma visão feminina desta geração pós-escravatura. O que temos aqui? Minas Gerais, entre os anos 1940 e 70, mais ou menos, ou até 1930 e 70 do século XX, com Donana, matriarca da família. Essa é a apresentação. A Donana, matriarca da família, quando era jovem, roubou uma faca de um coldre que estava numa cerca, porque achou bonita a empunhadura, o cabo, achava que era de mármore, na verdade era de marfim. Donana trabalhava na fazenda Caxangá, em Minas Gerais, e acreditou que podia vender aquilo para cuidar melhor dos filhos. E levou para casa, mas se afeiçoou ao objeto. Resolveu não vender, guardou. Quando Donana descobre que sua filha Carmelita é abusada pelo próprio companheiro dela, Donana, o que faz? A mulher então investe contra o companheiro, sangra o homem e acaba livrando a si e sua filha de males piores. Era a faca entrando em ação. Olhem, a história é narrada por três figuras femininas, são três narradoras em três episódios distintos. As três partes do livro Torto Arado. Primeira parte, fio de corte. Segunda, Torto Arado. Terceira, rio de sangue. As histórias são narradas por Bibiana Belonísia e depois também pela miúda, a entidade Santa Rita Pescadeira. Tá? Quando o leitor começa a história, fica sabendo que Donana já está idosa, é a avó de duas garotas, Bibiana e Belonísia, na fazenda Água Negra agora. E elas têm, as meninas, entre 8 e 7 anos de idade, algo assim. E elas, interessadas numa mala que a avó guardava debaixo da cama, curiosas crianças, vão mexer no pacote da avó quando elas acham que a avó está distante. Encontram ali uma faca suja de sangue, a mesma da introdução que acabei de contar. Elas, não conhecendo nada daquela história, nunca tinham ouvido falar daquilo, resolvem aproximar do nariz, da boca, querem tocar, sentir o cheiro, e uma das irmãs acaba puxando da outra e elas se cortam. Belonísia perde a língua toda e Bibiana uma parte. É a tragédia. A faca entrando em ação novamente. As meninas são levadas às pressas a um hospital. A língua não consegue ser colocada de volta. Donana pega o embrulho silenciosamente e leva à beira do rio. Pouco tempo depois, a própria Donana vai ser encontrada morta na beira desse rio. E as tragédias parecem não ter fim, porque a história das duas irmãs vai ser agora de uma espécie de simbiose necessária, porque Belonísia, sem poder falar, vai precisar contar com os gestos e a compreensão de Bibiana. Belonísia vai sofrer, inclusive na escola que vai ser criada a pedido do pai, o Zeca Chapéu Grande. Vai conseguir que o prefeito construísse uma escola na fazenda Água Negra. Zeca Chapéu Grande, o pai das meninas, é chamado de curador de Jaré. Ele é o filho de Donana, né, que já se viu na juventude tomado por alguma loucura, talvez uma entidade. Estava fugido, foi encontrado pela própria mãe, rodeado por uma onça numa árvore, praticamente selvagem. Foi resgatado de lá pela própria figura da mãe. O Zeca Chapéu Grande vai, por conta disso, depois disso, aprendendo a lidar com as entidades, aprendendo a lidar com as necessidades físicas e mentais de doentes em sua região durante a sua vida. Zeca era parteiro também. Sua mulher Salustiana, com o tempo, vai também fazer esse tipo de trabalho. O que é ser curador de Jaré?
é uma religião de origem africana que se desenvolveu na Chapada Diamantina, norte e nordeste de Minas Gerais, desde a época da colônia. Há ali elementos da cultura afro, como também mitos e figuras indígenas. Neste balaio de Minas Gerais, então, está Zeca Chapéu Grande, que vai desenvolver e cultuar esse tipo de atitude, de religião, que vai fazer com que, inclusive, Zeca se tornasse uma liderança ali na região da fazenda Água Negra. Estamos, já sabe, no século XX. Vamos às principais partes desse romance agora. Bibiana se aproxima do primo Severo, ambos se enamoram, ela engravida. Belonísia, que perdeu a língua, sofre sozinha após a fuga da irmã com o primo, os dois vão para outras terras. Estavam próximas as duas dos 17 anos de idade, mais ou menos. Tobias, funcionário da fazenda, convida Belonísia para morar com ele. Zeca Chapéu Grande, consultado, reforça a ela que deve prevalecer a vontade da filha. Num papel entregue à mãe, estava escrito: "Eu quero". A faca de Donana, do início da história, é encontrada acidentalmente por Belonísia na casa em que vive com Tobias. Estava num pote de cerâmica. Tobias se mostra violento e beberrão. Ofende Belonísia, que rapidamente descobre a besteira que fez, então se arrepende de ter saído de casa. Aparentemente possuída pelo espírito de Santa Rita Pescadeira, a miúda, num acesso de loucura ou lucidez, assassina o marido. Na comunidade, segundo ela mesma, ninguém desconfiou de que a morte do homem fosse obra sua. Belonísia chega a cuidar de Maria Cabocla, espancada pelo marido. Ela se afeiçoa, mas a relação não vinga. Belonísia então volta para casa, continua seus afazeres, cuidando da terra sozinha. Bibiana retorna anos depois de uma primeira visita aos pais e agora traz todos os 4 filhos, passando a viver novamente em Água Negra. Bibiana conseguiu estudar, é professora na escola que o prefeito construiu a mando de Santa Rita Pescadeira, quando estava no corpo de Zeca Chapéu Grande. E o prefeito, então, amigo de fazendeiros, estava visitando o lugar. Belonísia continua morando em sua casa desde a época da união com Tobias. Marido de Bibiana, Severo, torna-se uma liderança que defende a terra para quilombolas, além, claro, do direito a salários, confrontando posturas tradicionais dos fazendeiros. Severo é morto em frente à sua casa em função disso. Santa Rita Pescadeira, a miúda, relata que tentou salvá-lo, entrando por seu corpo, se dividindo, mas não conseguiu. Era um rio de sangue escorrendo pela fazenda. Pelo crime contra Severo, todos creem na responsabilidade de Salomão, novo dono das terras de Água Negra. Morre Zeca Chapéu Grande em sua casa. Inácio, filho mais velho de Bibiana, parte para a cidade. Quer estudar, ser professor, continuar as ações do pai Severo. Salomão é morto, encontrado seu corpo próximo ao rio, um corte no pescoço. A narrativa termina com o percurso de Santa Rita Pescadeira pelo corpo de Belonísia, que saiu em busca de uma onça que assustaria a comunidade. Nesses movimentos, o leitor acompanha o animal caindo numa cova, uma armadilha. Seu pescoço é cortado. Uma alegoria de como deve ter sido morto Salomão. Pois é, como você viu, a primeira parte, fio de corte, faz referência à perda da língua de Belonísia. O que isso significa também? A negritude, figura feminina, perder a língua, ficar dependente de algo ou alguém. Esse silenciar a respeito daquilo que era a história da negritude, que vez por outra vem sendo ressignificada através de silêncios sobre o período da escravidão e sobre a importância de figuras pretas na construção da história do país. Djamila Ribeiro, em seu manual antirracista, trata deste lugar de fala sobre a história de nossas relações sociais com as figuras femininas pretas. Mas voltando ao Torto Arado, primeira parte, fio de corte, fala sobre essa perda da língua de Belonísia. A segunda chama-se Torto Arado, é a expressão, a palavra que Belonísia tentou pronunciar quando estava mais crescida, e Rio de Sangue faz referência então a Severo, que é assassinado pelas forças brancas, proprietárias de terra, diante de suas questões a respeito da vida social, dos direitos dos pretos, dos seus antecessores. Então temos aí uma linha de tempo que vai de Donana, passando por Zeca Chapéu Grande, Belonísia
Bibiana e Severo, e aquilo que se plantou, né, nesse rio de sangue, aquilo que alimenta a própria terra com a energia dessas figuras pretas desde a época da colônia até o século XX, quando se passa o livro. Torto Arado vai fazer essa simbologia, vai sugerir esse significado, né, que é arar a terra de modo estranho. Torto dá uma ideia de errado, mas pode ser peculiar, que é o modo como os pretos vieram lidando com a terra, de modo muito mais orgânico e compreendendo os silêncios, o movimento. Zeca Chapéu Grande era capaz de colocar o ouvido no chão para entender aquilo que pode acontecer no futuro em relação à natureza em si, em relação a plantio, em relação à água. Então há uma série de referências aos hábitos e costumes da vida dos pretos no Brasil, repito, insisto, desde a colônia até o século XX. Recomendo Torto Arado, espero que tenha gostado. É isso, até mais.